Existe uma pergunta que a física moderna levanta com uma seriedade desconfortável e que a maioria das pessoas descarta como ficção científica sem nunca ter olhado para os números. A pergunta é esta: e se o universo que você conhece, com todas as suas galáxias, toda a sua matéria, todo o tempo que já existiu, for apenas uma peça de algo muito, muito maior? Não como metáfora, não como especulação poética, mas como consequência direta das equações que descrevem a realidade com a maior precisão já alcançada na história da ciência. Isso não vem de um livro de fantasia. Vem da mecânica quântica, da relatividade geral, da cosmologia inflacionária e da teoria das cordas. E o mais perturbador não é que o multiverso seja uma ideia radical. É que, dependendo de como você interpreta a física que já funciona, o multiverso pode ser quase inevitável. Para entender por que a física chegou aqui, é preciso começar com um problema que não parece ter nada de multiverso. É preciso começar com um elétron. Quando um elétron é disparado em direção a uma barreira com duas frestas, sem que ninguém o observe, ele se comporta como uma onda. Ele passa pelas duas frestas simultaneamente, interfere consigo mesmo e forma um padrão de franjas no detector do outro lado. Isso é o experimento da dupla fenda, e ele foi repetido milhares de vezes ao longo de um século com resultados absolutamente consistentes. O elétron se comporta como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, mas quando alguém instala um detector para medir por qual fenda o elétron passa, o padrão de interferência desaparece. O elétron escolhe uma fenda. O comportamento ondulatório colapsa. E é aqui que a física se divide, não nos experimentos, mas na interpretação do que esses experimentos significam. A interpretação padrão, chamada de interpretação de Copenhague, diz que antes de ser medido, o elétron não está em nenhum lugar definido. Ele existe em uma superposição de estados. A medição força o colapso dessa superposição em um resultado único. Essa interpretação funciona. Ela gera previsões corretas com precisão absurda. Mas ela esconde embaixo do tapete uma questão filosófica que nunca foi resolvida. O que exatamente faz o colapso acontecer? O que é a medição? Onde está a linha entre o mundo quântico e o clássico? Em 1957, um físico chamado Hugh Everett III propôs uma resposta diferente. Uma resposta que não envolve colapso algum. Everett disse: e se a função de onda nunca colapsa? E se o elétron realmente atravessa as duas fendas e o universo simplesmente se divide em dois? Em um ramo, o elétron passou pela fenda da esquerda, no outro ramo, pela fenda da direita. Ambos os ramos existem. Ambos são igualmente reais. Apenas nós, os observadores, ficamos presos em um ramo e nunca percebemos o outro. Isso é a interpretação de muitos mundos, ou interpretação de Everett. E ela não é uma fantasia. Ela é a solução mais matematicamente econômica para o problema da medição quântica. Ela não adiciona nada às equações de Schrödinger. Ela apenas leva a sério o que as equações dizem sem truncar o resultado. A função de onda do universo simplesmente evolui, sempre, em todos os ramos possíveis, simultaneamente. Se Everett estiver certo, então cada evento quântico com mais de um resultado possível gera uma ramificação, cada desintegração radioativa, cada fóton que pode ou não ser absorvido, cada decisão tomada por um neurônio que dispara baseado em flutuações quânticas. O número de ramos que emergem disso não é apenas grande, é inconcebível. É um multiverso de nível quântico, criado a cada fração de segundo, onde cada possibilidade quântica se realiza em algum ramo da realidade. Mas esse não é o único tipo de multiverso que a física discute. E aqui a conversa fica ainda mais estranha. Para entender o segundo tipo, é preciso ir para o começo do universo, não para o Big Bang em si, mas para o que os cosmólogos acreditam que aconteceu uma fração de segundo antes do que chamamos de Big Bang, a inflação cósmica. Em 1980, Alan Guth propôs que o universo muito jovem passou por um período de expansão extraordinariamente rápida. Em uma escala de tempo menor do que qualquer coisa que se possa intuir, o universo cresceu de algo menores que um próton para algo com o tamanho de uma laranja. Isso pode parecer pouco,
mas a taxa de expansão era tão extrema que a energia se multiplicava de forma quase exponencial. A inflação cósmica resolveu vários problemas observacionais de uma vez. Ela explica por que o fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do universo jovem, é tão uniforme em temperatura em todas as direções, mesmo em regiões que nunca poderiam ter estado em contato causal. Ela explica a geometria plana do universo, e ela explica a origem das flutuações de densidade que eventualmente se tornaram galáxias. Mas aqui está o problema que ninguém esperava. Quando você analisa em detalhe as equações da inflação, baseadas em um campo quântico chamado de campo inflatório, você descobre que a inflação não para de forma uniforme. Ela termina em algumas regiões do espaço, mas em outras regiões continua. E nas regiões onde continua, a expansão exponencial cria mais espaço, onde a inflação também pode continuar ou parar, e assim por diante. Esse processo se chama inflação eterna. E sua consequência é que o universo observável, aqueles 40 e poucos bilhões de anos-luz que podemos em princípio ver, é apenas uma bolha, uma região onde a inflação parou e as condições se estabilizaram o suficiente para que galáxias, estrelas e átomos se formassem. Mas o espaço ao redor dessa bolha continua inflando, e outras bolhas se formam em outros lugares, com condições possivelmente diferentes. Cada bolha é um universo separado. Não separado no sentido de outra dimensão mística, mas separado no sentido de que a taxa de expansão do espaço entre as bolhas é rápida demais para que qualquer sinal, nem mesmo a luz, possa atravessar a distância crescente entre elas. Elas são causalmente desconectadas. Para todos os fins práticos, são universos distintos. E dependendo das condições em que a inflação termina em cada bolha, as constantes físicas podem variar. A massa do elétron pode ser diferente, a força da gravidade pode ser diferente, a constante cosmológica, que determina a taxa de expansão atual do universo, pode ter um valor diferente. E isso nos leva para o que pode ser o problema mais profundo de toda a física moderna, a constante cosmológica, que Einstein chamou de seu maior erro e que mais tarde se revelou ser a energia do vácuo responsável pela expansão acelerada do universo, tem um valor medido. Esse valor é aproximadamente 10 elevado a menos 122 em unidades de Planck. Essa é uma das menores e mais específicas constantes já medidas na física. O problema é que quando os físicos tentam calcular esse valor a partir dos princípios da mecânica quântica e da relatividade geral, eles obtêm um resultado que difere do valor observado por um fator de 10 elevado a 120. Isso não é um pequeno erro arredondamento, é uma discrepância de 120 ordens de grandeza. É provavelmente a pior previsão da história da física teórica. Por que o vácuo tem exatamente o valor que tem? Por que não é muito maior? O que faria o universo se expandir tão rápido que nenhuma estrutura jamais se formaria? Por que não é muito menor ou negativo? O que faria o universo colapsar em uma fração de segundo? O universo parece ajustado de forma extraordinariamente precisa para permitir que estruturas complexas existam. Uma resposta possível é que esse ajuste não é coincidência, é seleção. Se existem inúmeros universos com diferentes valores da constante cosmológica, então naturalmente vivemos em um que permite nossa existência. É como perguntar por que a Terra está na zona habitável do Sistema Solar. Não é que o universo tenha sido ajustado para nos receber, é que só podemos existir onde as condições permitem. Esse argumento se chama princípio antrópico, e dentro do contexto de um multiverso com propriedades variáveis, ele adquire uma força explicativa que de outra forma não teria. A teoria das cordas fornece um terceiro caminho para o multiverso. Nessa estrutura teórica, as partículas fundamentais não são pontos, mas objetos unidimensionais estendidos chamados de cordas. A teoria exige que o espaço tenha mais dimensões além das 4 que conhecemos, tipicamente 10 ou 11 dimensões ao todo, com as dimensões extras enroladas em estruturas microscópicas. O número de configurações possíveis para essas dimensões extras é absolutamente astronômico. Estima-se que existam algo entre 10 elevado a 510 elevado a 1000 configurações distintas.
cada uma correspondendo a um vácuo diferente, com constantes físicas diferentes, com um espectro diferente de partículas, com uma versão diferente das leis da natureza. Esse conjunto imenso de possibilidades é chamado de paisagem da teoria das cordas. Se a inflação eterna é real e cria inúmeras bolhas, e se a teoria das cordas está correta e existem inúmeras configurações possíveis, então o cenário natural é que diferentes bolhas se estabelecem em diferentes configurações da paisagem. E existem universos com físicas radicalmente diferentes em algum lugar nesse espaço cósmico que nunca poderemos cruzar. Agora é necessário ser preciso sobre o que a física pode e não pode dizer aqui. A existência de outros universos, por definição, é extremamente difícil de testar de forma direta. Se um universo está além do nosso horizonte causal, nenhum sinal pode chegar até nós de lá. E uma teoria que não pode ser testada levanta questões sérias sobre seu status científico. Mas isso não significa que o multiverso é pura especulação sem consequências verificáveis. Existem pelo menos duas formas pelas quais a física pode deixar rastros observáveis. A primeira é no fundo cósmico de micro-ondas. Se o universo observável colidiu com outra bolha no passado remoto, essa colisão poderia ter deixado uma assinatura específica no padrão de temperatura do fundo cósmico, uma espécie de cicatriz cósmica. Astrônomos e cosmólogos analisam esses mapas de temperatura com precisão crescente, procurando exatamente esse tipo de anomalia. Até o momento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas também não foi descartada. A segunda forma é indireta. Se a inflação eterna é a explicação correta para a origem do universo observável, ela deixa previsões para o espectro de flutuações do fundo cósmico de micro-ondas, para a distribuição das galáxias em larga escala, para a curvatura do espaço. À medida que os dados cosmológicos melhoram, com telescópios como o James Webb, com os levantamentos de galáxias de próxima geração, com a detecção de ondas gravitacionais primordiais, os cosmólogos esperam poder testar os modelos inflacionários com crescente precisão. E modelos que exigem inflação eterna podem eventualmente ser distinguidos de modelos que não a exigem. Existe ainda outra fronteira de pesquisa que merece atenção. Alguns físicos, entre eles Nima Arkani Hamed e colaboradores, investigam se a estrutura matemática do multiverso de muitos mundos deixa rastros na forma como as amplitudes quânticas se comportam, na coerência quântica em sistemas macroscópicos, na interpretação das probabilidades em mecânica quântica. Não há consenso aqui. A mecânica quântica é empiricamente consistente com mais de uma interpretação, e talvez nunca possamos distinguir entre elas com base apenas em experimentos. Mas a discussão tem consequências práticas para o desenvolvimento de computadores quânticos e para a teoria da informação quântica, onde a pergunta sobre o que acontece com os ramos de uma superposição não é apenas filosófica, é operacionalmente relevante. É importante também deixar claro o que o multiverso não é. Ele não é um lugar para onde as consciências vão após a morte. Não é uma terra paralela com versões alternativas de decisões pessoais que você tomou. Não é uma estrutura mística ou espiritual. O multiverso da física é uma consequência matemática de teorias que descrevem campos, energias, simetrias e geometrias. Se ele existe, é composto das mesmas partículas, dos mesmos campos, das mesmas forças que este universo, possivelmente com parâmetros diferentes, mas regido pelo mesmo tipo de estrutura formal que governa a realidade que conhecemos. O desconforto que muitas pessoas sentem com o multiverso vem de um instinto legítimo. Se algo não pode ser observado, como pode ser ciência? Mas esse instinto precisa ser aplicado com cuidado. Os elétrons não podem ser vistos diretamente. Os quarks confinados dentro dos prótons jamais são observados individualmente. As dimensões extras da teoria das cordas são microscópicas demais para qualquer detector concebível. O que torna a física ciência não é a capacidade de ver diretamente cada elemento de suas estruturas, mas a capacidade de fazer previsões verificáveis que decorrem dessas estruturas. A questão relevante não é se o multiverso pode ser visto, mas se as teorias que o implicam fazem outras previsões que podem ser testadas,
e se essas previsões se confirmam. E nesse sentido, o trabalho ainda está em andamento. A cosmologia inflacionária é um programa de pesquisa ativo. A teoria das cordas é um programa de pesquisa ativo. A interpretação de muitos mundos gera debates sérios em física teórica e filosofia da física. Nenhum deles é fantasia descartada pela comunidade científica. Existe uma última camada nessa conversa que raramente é mencionada e que talvez seja a mais perturbadora de todas. Se o multiverso de muitos mundos da mecânica quântica for real, então a noção de identidade pessoal fica fundamentalmente abalada. Cada instante de experiência consciente, cada decisão que seu sistema nervoso toma, com base em processos que têm componentes quânticos em algum nível, implica uma ramificação. Existe um ramo onde você leu este texto até o final. Existe um ramo onde você parou no meio. Existe um ramo onde cada neurônio disparou de forma ligeiramente diferente. A física não tem nada a dizer sobre qual desses ramos é o real. Todos são igualmente reais. E a sensação de continuidade que você experimenta como identidade é a perspectiva de uma cópia de você dentro de um ramo, sem acesso aos outros, sem memória deles, sem a possibilidade de perceber que eles existem. Isso não é uma afirmação filosófica vaga. É uma consequência matemática direta de levar a sério as equações de Schrödinger aplicadas ao universo inteiro sem truncamento arbitrário. Há algo profundamente estranho em uma ciência que, ao tentar descrever a realidade com a maior precisão possível, chega à conclusão de que a realidade é muito maior do que qualquer observador jamais poderá verificar. Mas talvez isso não seja uma falha da física. Talvez seja exatamente o que se devesse esperar de uma ciência que não foi construída para agradar nossa intuição, mas para seguir os dados e as equações aonde quer que eles levem. E onde eles levam, pelo menos por enquanto, é para um cosmos onde o universo observável, com seus 2 trilhões de galáxias, com sua história de quase 14 bilhões de anos, com toda a sua complexidade, pode ser apenas um fragmento de algo cuja extensão real está além de qualquer escala que possamos conceber. A pergunta não é se isso parece grande demais para ser verdade. A pergunta é se a física tem evidências suficientes para seguir nessa direção. E a resposta honesta é que a física está nesse caminho não porque alguém quis que fosse, mas porque as melhores ferramentas que a ciência já construiu apontam para lá com uma consistência que é difícil de ignorar. O universo não te pediu permissão para ser maior do que você esperava. E a ciência também não pede. Ela simplesmente segue as equações, atravessa o desconforto e entrega uma realidade mais estranha e mais vasta do que qualquer intuição humana poderia antecipar. Se esse tipo de pergunta ressoa em você, se a ideia de que a física pode estar descrevendo algo, além de tudo que podemos ver, te deixa inquieto da melhor forma possível, então você está no lugar certo. Deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que pensam como você. E se inscreve no canal Mundo da Ciência para não perder o que vem pela frente.